Meu nome é André Felipe, seja muito bem-vindo. Aqui no meu canal eu falo o que nós pais, mães, podemos fazer hoje, enquanto nossos filhos ainda são crianças, enquanto nós estamos forjando os homens, as mulheres que eles vão ser no futuro para que se tornem pessoas de bem, pessoas que possam construir uma vida forte, uma vida com bases fortes emocionalmente falando. Seja muito bem-vindo, estou feliz que você está aqui. E o tema de hoje é a criança que não dorme sozinha ou a criança que tem dificuldade de dormir. Se você quiser ir fazendo sua pergunta durante a live, você já pode ir perguntando. Eu vou trazer aqui alguns conceitos, vou contar um pouco da minha história também nesse tema. E aí depois eu vou respondendo as perguntas. Se você quiser participar, você manda a sua solicitação. Depois de responder as perguntas, se alguém quiser participar, eu chamo para participar aqui também. Então, primeiro, eu quero deixar muito claro que eu vou contar um pouco da minha história, mas sabendo que o seu filho não precisa se encaixar exatamente como o meu. Boa noite para todo mundo que está dando boa noite aí. Seu filho é um indivíduo, né? Então, às vezes, dentro de uma mesma família, tem crianças que vão dormir sozinha com mais facilidade, tem crianças que ficam mais apegadas ali, querendo estar junto com os pais. É importante você seguir a criança, você entender o tempo dela. Não dá para você tratar de uma mesma maneira crianças diferentes. Então não compare a sua história com a minha. Use para pegar insights, para pegar conceitos, aprendizados, mas saiba que o seu filho tem o tempo dele e é diferente do meu, certo? Esse também é um assunto que divide muita opinião. E tem um momento que eu vou trazer aqui um estudo científico, mas de maneira geral eu vou trazer mais a minha observação e o que tem funcionado comigo até então, certo? Quando o meu filho Miguel, quando a Bárbara estava grávida, a primeira vez que eu pensei nesse assunto, eu me deparei com uma questão. Eu não lembro exatamente quem me falou isso, mas teve um momento que eu cheguei nessa questão. As crianças do orfanato dormem sozinhas. As crianças do orfanato não choram. Essa era a grande questão. E a primeira coisa que eu pensei, eu falei, caramba, é verdade, as crianças do orfanato não choram. Se você for no orfanato, você vai ver que tem bebezinho lá de 6 meses que vai dormir sozinho de boa e ele não chora. E a primeira coisa que eu pensei, eu falei, nossa, essas crianças são desenroladas, hein? Esses moleques são bons. Realmente, essas crianças estão passando por um momento difícil, mas elas estão sendo formadas crianças fortes, porque elas estão lidando com a dificuldade e tal. Essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E a gente tende a pensar assim, né? Poxa, se a gente quer criar filhos fortes, a gente tem que ser forte com ele. Se a gente quer criar filhos duros, a gente tem que ser duros com ele. E no instante seguinte me veio uma perguntinha muito inteligente, que é o porquê. Eu trabalhei na Ambev por muitos anos e tinha uma rotina que a gente fazia lá quase que diariamente. Ô Narciso, um abraço Narciso, trabalhou comigo lá na Ambev. Tinha uma rotina que a gente fazia lá quase que diariamente que chamava relato de anomalia, que era forçar a gente a pensar os porquês das coisas. E aí, no instante seguinte eu me perguntei, por que que a criança do orfanato não chora? Por que que você acha? Comenta o que que você acha. Por que que as crianças do orfanato, os bebezinhos, não choram? O que que você acha? Eu vou dizer o que eu pensei, tá? Não necessariamente é verdade. Mas eu pensei, poxa, ela não chora porque não adianta chorar, né? Por que que não adianta chorar? Porque não vai aparecer ninguém. E por que que não vai aparecer ninguém? Porque não tem ninguém para elas. Porque elas não têm pai nem mãe, porque não tem ninguém para ela poder passar aquele momento ali. E a velocidade do pensamento da gente é muito rápida, né? Então, quando eu pensei isso, na hora eu tomei uma decisão. Eu falei, cara, eu não vou deixar o meu filho passar por essa situação. Eu decidi ali, e nessa época eu nem lia nada, tá, gente, sobre educação de filhos, nem estudava nada sobre isso. Mas eu pensei, eu não vou deixar o meu filho passar sobre isso, porque ele tem alguém. Porque ele pode contar comigo, pode contar com a Bárbara, a mãe dele. E aí veio o Miguel, só que eu tomei uma outra decisão que bancar as duas decisões junto, pra mim, custou caro. Custou caro em termos de esforço, tá? Não tô falando de grana, não.
eu decidi que eu ia fazer o que tivesse ao meu alcance para o meu filho ser amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. E o Miguel acordou muito, velho. Porque a amamentação, ele acorda rapidinho, né? Não é um alimento pesado, então ele acorda rapidinho. E, cara, o Miguel acordava demais, demais, demais. Ele acordava, eu pegava ele, levava pra Bárbara pra dar pra mamar. E aí terminava de mamar, eu pegava, botava pra arrotar, botava no berço, já tava quase que na hora de pegar de novo. Eu lembro que teve uma fase que eu aproveitava sinal vermelho pra dormir. Tô falando sério. Eu tava dirigindo, dava um sinal vermelho, eu tirava um cochilo, puxava o freio de mão e cochilava. Acordava com o carro de trás buzinando. Aí acordava, já passava a marcha e ia. Mas foi um processo que eu decidi bancar, tá? E realmente foi muito desgastante. Você passar pela privação do sono, sono que é fundamental para a nossa saúde, é um processo muito desgastante, faz mal para a gente, pode afetar a nossa relação com os nossos filhos também. Então, você toma a sua decisão da forma como você vai querer fazer com o seu filho. Eu não estou aqui para defender que o seu filho tem ou não que dormir com você, que tem ou não que ficar chorando, que, cara, você toma a sua decisão pensando no que for melhor. Estou contando um pouco aqui da minha história e trazendo alguns conceitos. E aí a gente foi vivendo esse período meio difícil, meio desgastante, e naturalmente chegou a hora que eu e a Bárbara cedeu e a gente trouxe o Miguel para dormir na cama com a gente, o que facilitou a vida. Afinal, já estava ali na cama e tudo mais, a gente fez a cama compartilhada. Se você pensar em fazer ou faz também, eu recomendo que você dê uma olhada nas medidas de segurança. Dá uma pesquisada, dá um Google, vai lá ver o que você pode fazer para proteger o seu filho. Mas de maneira geral, não é esse perigo todo que as pessoas falam, não. E aí, quando foi recentemente, tem um ano, eu estava lendo um estudo científico de um cara chamado John Gottman. Ele fez um estudo na Universidade de Washington e na Universidade de Illinois. O John Gottman foi um extensivo estudioso das relações humanas. Ele estudou por mais de 40 anos relacionamento entre casais e relacionamento entre pais e filhos. E ele é muito, muito taxativo quanto a deixar a criança chorando sozinha. Ele fala até que existem indícios que comprometem o sistema nervoso, o desenvolvimento do sistema nervoso da criança. Para você ter ideia, é comprometer a capacidade dela de regular as próprias emoções. Então, o John Gottman, ele é muito taxativo que ele é totalmente contra deixar a criança ficar chorando sozinha, o que não quer dizer que a criança não pode chorar, mas ela precisa ter alguém presente emocionalmente para ela. Então, aí aqui eu vou abrir um parênteses, que está meio que na moda agora esse negócio de treinamento do sono, né? Tem até vários produtos digitais falando sobre isso, assessoria e tudo mais. Eu nunca contratei, eu não sei falar a fundo como funciona, mas em linhas gerais ele passa por deixar a criança chorando sozinha. Alguns até falam assim, não, são períodos de choro controlado. Ou algumas falam assim, não é deixar a criança chorando sozinha, é porque existe uma mudança de hábito e mudar hábito é desconfortável, então vai haver o choro. Cuidado, eu não estou dizendo que não existem boas maneiras, tá? Eu estou dizendo que eu não conheço. Cuidado com essa parada de treinamento de sono que vai deixar a criança chorando sozinha. E escuta um pouco também seu coração, né? Eu, André, se eu vejo meu filho chorando sozinho, eu não preciso de nenhum especialista, de nenhum doutor, PhD e tal, para saber que eu preciso ir lá e acolher meu filho. É importante para o seu filho ter contato com as próprias emoções, para ele saber regular as próprias emoções, ele ser acolhido durante o momento da crise emocional dele. Eu gosto muito de ler história de pessoas de alta performance nos esportes, nos negócios, no casamento. E todos, sem exceção, todas as pessoas de alta performance falam em algum nível da importância de você saber seguir em frente mesmo diante das adversidades. Da importância de você conseguir seguir em frente mesmo sem ver a luz no fim do túnel, de ser capaz de resistir às frustrações, de ser capaz de lidar com o sentimento de derrota. E para você fazer isso,
Você precisa saber regular as suas emoções. A partir do momento que você deixa o seu filho chorando sozinho, ainda mais no escuro, como a Larissa comentou aí, você deixa o seu filho sozinho chorando, saiba que você está jogando contra ele se tornar uma pessoa que é capaz de lidar com as frustrações, que é capaz de lidar com a raiva, que é capaz de lidar com a tristeza. Você está jogando contra ele perceber as insinuações sociais, porque se ele é uma pessoa que não tem condição de lidar com a raiva, ele vai ser uma pessoa que tem dificuldade nos relacionamentos. Saiba que você está jogando contra a alta performance do seu filho. Se você quer criar um filho para ter sucesso na vida, e sucesso eu não estou falando de grana, de carrão, dessas coisas, não. Estou falando de ser uma pessoa bem resolvida, de ser uma pessoa que construa uma boa família, de ser uma pessoa que tenha um sucesso profissional à medida que ela entender do que é sucesso profissional. Mas saiba que deixar o seu filho chorando sozinho, você está jogando contra. Não existe cenário em que isso seja positivo para ele. Então, só nesse parênteses de treinamento do sono, cara, cuidado com isso. Muito cuidado, tá? Saiba que muitas vezes a pessoa está querendo te vender um produto, aí vai falar para você que não, seu filho não vai ficar chorando sozinho. Cuidado com essa parada. Isso definitivamente joga contra o seu filho. Segue seu coração, né? Ah, André, como é que eu faço para acolher o meu filho sem e deixar ele lidar com a própria frustração? Eu coloquei um videozinho, acho que foi na quinta. Tem um pai com um moleque no meio de uma crise de birra lá no Instagram. Dá uma olhada lá. O pai está completamente presente e deixa o filho lidar com a birra dele. Deixa o filho lidar com a própria frustração. Mas você precisa ter contato com seu filho no momento da crise. Ele não pode se sentir abandonado. Não é hora de criar filhos fortes. Ah, o meu filho tem que aprender a dormir sozinho, então ele vai ficar lá no escuro chorando. Cara, na boa, você sabe que isso não é o melhor para ele. Você não precisa me ouvir falando isso, nem nenhum especialista. O seu coração de pai, de mãe, ele mesmo vai dizer isso para você. Então, voltando, aí o Miguel e eu e a Bárbara viveu esse momento tal. Quando o Miguel fez 2 anos que ele começou a dormir a noite completa, isso na cama com a gente. Começou a dormir uma noite completa. E aí começou a melhorar. Quando o Miguel fez 3 anos, aí a gente colocou ele para dormir no quarto dele e foi um período... Existia um processo, né? Não é da noite para o dia. E logo em seguida foi quando eu e a Bárbara divorciamos e a gente sentiu a necessidade de... Eu senti a necessidade de trazer ele de volta porque foi um período difícil para ele também. Então eu trouxe ele de volta para a cama e até hoje ele está na cama com a gente. Mas essa é uma questão que eu e a Bárbara, quando entender que deve tirar, a gente já sabe mais ou menos o que fazer. E agora eu vou falar de alguns mitos que existem em volta disso, porque muita gente fala, se a criança ficar dormindo na cama, ela vai ficar manhosa. E tem alguns outros, vamos falando um por um. Se você tiver algum mito que você queira já falar aí para a gente abordar também, já me fala. Mas o primeiro é esse é o clássico, né? Se a criança ficar na cama dos pais, aí ela vai ficar manhosa, ela vai ficar mole, ela vai ficar mimada, ou qualquer coisa do tipo. Primeiro que seu filho é um filhote de mamífero, né? E esse negócio de dormir separado é algo muito recente na história da nossa espécie. A grande maioria dos anos, pode botar aí mais de 80% da nossa história, nós dormimos juntos. Você pega os mamíferos de maneira geral, eles dormem juntos. O filhotinho dorme com a mãe. E ser mimado ou não ser mimado não é uma característica cognitiva, que é o que nos diferencia basicamente dos outros mamíferos. É uma característica emocional, é uma característica ali do cérebro límbico. Eu nunca vi um leão mimado. Nunca vi um cachorro mimado, a não ser que seja criado por ser humano. Fique em paz com relação a isso. Seu filho não vai ficar mimado, nem vai ser mole porque está dormindo com você. É algo que está enraizado na nossa espécie. A gente quer dormir perto. Você pega os casais que estão casados há muito tempo, é difícil de dormir sozinho. E a gente quer que a criança de recém-nascida durma sozinho. É algo que vai até meio contra a natureza. Não estou dizendo que seu filho tem que dormir com você, mas só para você entender um pouco mais da dificuldade dele de dormir sozinho. Então, fique em paz com relação a isso. Seu filho não vai. Outro mito que tem, meu filho vai ficar na cama até os 30 anos de idade. Claro que não. Vai chegar um momento que ele mesmo vai querer o espaço dele. E quando você entender que ele já está grandinho o suficiente, que dá para ir trabalhando, para ele dormir sozinho, e eu vou falar alguns pontos aqui que
Se você estiver vivendo, é importante que você faça essa transição, mas vai chegar o próprio momento que ele mesmo vai querer o espaço dele. Eu não estou defendendo que seu filho tem que dormir eternamente na cama com você, com 9 anos está dormindo com você, não. Mas saiba que um filhote de mamífero é perfeitamente natural, perfeitamente compreensível, é até da nossa natureza, que ele queira estar junto ali com a mãe, queira estar grudadinho. Presta atenção como que os mamíferos de maneira geral dormem. Outro mito também, esse é mais prático, não é tão mito, que as pessoas falam muito, mas e a intimidade do casal? As pessoas falam muito isso. André, pode atrapalhar? Claro que pode. Mas essa é uma postura de vítima, né? Se eu depender do meu filho não dormir no meu quarto para ter intimidade com a minha esposa, com o meu marido, eu estou transferindo para o meu filho a responsabilidade da intimidade ou não intimidade minha. Na boa, essa é uma postura de vítima. Você pode construir intimidade, mesmo com seu filho na cama. Vocês podem conversar o que vocês tiverem que conversar. Ah, André, e na hora lá do vamos ver, né, e tal. Cara, tem a casa inteira, pô. Você só não tem só seu quarto, não. Bota a máquina para lavar, na hora da centrífuga vai lá, que é legal. Mas você não está restrito. A sua intimidade não está restrito à cama de vocês. Obviamente que isso pode atrapalhar. Então precisa assim de uma postura vigilante de vocês. Mas não se porte como vítima, não transfira para o seu filho a responsabilidade de você ter ou não ter intimidade com o casal. Se você vive um casamento de propósito, tenha certeza que você contorna essa situação. Não tenho dúvida nenhuma. E quando, André, então na prática, beleza, já entendi esses mitos, mas na prática, o que eu faço? Meu filho está com 5 anos de idade, é o caso do Miguel. O Miguel está com 5 anos de idade. O que eu faço para colocar ele para ir dormir lá no quarto dele? Eu entendi que chegou o tempo, certo? Se você entendeu que chegou o tempo, que está atrapalhando e tal, então você começa a fazer algumas coisas. Eu vou dizer o que eu fiz quando o Miguel estava com 3 anos. Deu super certo. E também conversando com alguns casais que eles fizeram, que também deu certo. Primeira coisa, você precisa conversar com ele. Você precisa alinhar com seu filho. Porque, de maneira geral, nós não respeitamos as crianças, né? O mundo é muito voltado para os adultos. Então a gente sai... Tá na hora de ir embora, a gente não combina com a criança. Quando sai 2 adultos, a gente combina entre 2 adultos. Poxa, e aí, vamos, não vamos, tá? Primeira coisa é você respeitar seu filho. Então chama ele para uma conversa formal mesmo. Ó, filho, a parada é o seguinte, mamãe tá entendendo que tá chegando a hora de você ir pro seu quarto, de você ir dormir no seu quarto. O que você sugere? Como que a gente pode trabalhar isso? Busca soluções dele, faz ele participar do processo. Porque ele com 5 anos, na verdade, ele a partir de 1 ano de idade já começa a se perceber como indivíduo. É importante que ele tenha um certo nível de autonomia sobre a vida dele. Então você puxa soluções dele e não subestime. As crianças trazem soluções muito boas para os próprios problemas dela. Então vai combinando com ela e não é abandonar, né? Não é falar agora você vai para o seu quarto e fica lá sozinho. Não, bota a criança para dormir, cria uma rotina. Se você não coloca o seu filho para dormir, eu recomendo demais. Para quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu sou um defensor de colocar a criança para dormir. Isso cria vínculos muito fortes. É um momento que o cérebro fica trabalhando a última informação do dia, tá? Mas cria uma rotina de colocar seu filho para dormir. E depois que ele dormir, você sai do quarto. Ah, André, então quer dizer que eu não posso encostar no meu filho? Essa tá no treinamento do sono aí também, né? Você vai botar seu filho para dormir e você fica sentado do lado dele. Na boa, você acha que criar uma distância, propositalmente criar uma distância entre você e seu filho, você acha que isso vai ser bom? Você acha que você tem que sentar do lado dele, mas não pode fazer cafuné? Você acha que você não pode deitar na cama com ele? De verdade, escute seu coração. Porque eu, André, não percebo como que isso vai ser positivo. Você intencionalmente colocar uma distância entre vocês. Pode sim deitar na cama com seu filho, pode sim fazer cafuné e tal. Se ele gosta de dormir com ursinho, bota lá um ursinho. Meu filho gosta de dormir com carrinho, cara, não tem problema, tá? E vai conversando com ele. É importante que ele saiba que depois que ele dormir, a mamãe não vai estar lá. Mas aí você vai conversando, vai contando historinha e tudo mais, porque se ele acorda no meio da noite, ele já sabe o que fazer. Explica para o seu filho, filho,
Muitas vezes o Miguel vai dormir e eu fico trabalhando, né? E aí eu falo, ó filho, quando você acordar, você precisar, você chama o papai. E aí eu vou lá. Ele já sabe o que fazer. E se o seu filho acordou no meio da noite e vai lá no quarto, eu recomendo que você vá pro quarto dele, tá? Eu não recomendo que você coloque ele na cama com você. Até porque o ambiente você já está tentando mudar e trazer de volta. Mas não deixa o seu filho ir sozinho, não. Vai lá junto com ele, bota ele para dormir. Saiba que é um processo, não é da noite pro dia. Não é miojo, que é 3 minutos. Não, cara. Você vai precisar viver o processo. E é natural. Tente enxergar sob o ponto de vista do seu filho. Porque para ele é perfeitamente comum que ele queira dormir junto com os pais. Beleza? Então deixa eu ver aqui algumas perguntas. Só um ponto importante que eu anotei aqui e não falei. Cuidado se você é divorciado e aí você está com data de casamento marcado. Seu filho dorme com você porque é mais cômodo e tudo mais. Mas aí você vai casar daqui a 3 meses. Quando casou, aí você quer colocar o seu filho para dormir sozinho. Cuidado para não ser um movimento de substituição. É importante que a criança saiba que existe o espaço dela, mesmo agora com o padrasto, com a madrasta. Então, se você está num processo de casar novamente, é importante que você trabalhe isso com seu filho antes desse novo parceiro chegar, para não passar essa mensagem de que você está substituindo seu filho. Gente, eu vou ler aqui as perguntas. Linhas gerais, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Saiba que é um processo, cara, é normal, é assim mesmo. Tente enxergar pelo ponto de vista. Eu vou responder as perguntas. Se alguém quiser participar, pode mandar uma solicitação também. E entrar no canal do Telegram. Eu sempre passo lá depois das lives e trago algum conteúdo extra. Então tá o link lá na bio. Vou começar a ver os comentários aqui. A Larissa falou: minhas filhas não pegam no sono sozinha. E ultimamente a mais velha tá indo pra minha cama de madrugada. Tenho receio disso virar um hábito. Toda vez eu levo ela de volta pra cama dela. Lari, eu conheço a Larissa, tá, gente? Por isso que eu falo assim. Lari, você conversa com ela. A linha com ela é a Mel, né? Então conversa com ela, tenta entender o porquê, tá? Às vezes são questões mais profundas, né? Mas tenta entender o porquê, vai conversando com ela, vai tentando extrair dela e combina com ela. Fala, ó, filha, o lugar de você dormir é lá no seu quarto, se você entender assim. Sempre que precisar, a mamãe vai estar disponível para você. E vai conversando com ela. Poxa, uma criança da idade dela já traz muitas soluções, ela mesma. Beleza? Salva a live, vai ficar por 24 horas no ar. Meu pacote tem 2 anos e 8 meses e ele dorme no nosso quarto. Colocamos o berço na cama. Quero levar ele de volta para o quarto dele e não sei o que fazer. Você precisa entender que é um processo, tá? Então você vai conversar com ele, faz uma conversa formal. As crianças entendem o peso de uma conversa formal. Então senta à mesa com ele, fala, ó, filho, mamãe tá entendendo que é a hora de você ir dormir no seu próprio quarto. Não fala, sabe que existe tempo para tudo, tá? Tem o tempo da criança ir dormir no quarto dela, segundo o seu entendimento. Não fala para ela que ela tá indo dormir porque tá atrapalhando a mamãe. Não fala assim. Mas ó, a mamãe entendeu que tá no tempo de você ir dormir no seu quarto. Como você acha que a gente pode fazer? O que você gostaria? Tenta extrair dela soluções. Você acha que dormir com algum brinquedinho vai ajudar? Você quer que a mamãe vá contar historinha para você no quarto? Eu recomendo que você sempre faça isso, tá? Se você quiser saber um pouco mais do quão importante é você colocar o seu filho para dormir, tem um vídeo meu lá no canal do YouTube, O Poder de Colocar a Criança para Dormir. Assiste, vale a pena assistir. Mas combina um ritual. Outra coisa, vai dando sinais para a criança que a hora de dormir está chegando. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, as crianças não deveriam passar mais do que 1 hora em frente às telas. E eu sei que a gente está num momento de quarentena, é um momento fora do normal. Tô falando da vida normal. Porque as telas é uma experiência de isolamento. Nós somos seres de comunidade, nós temos necessidade de nos relacionarmos. E as telas tiram isso da gente. Então, uma criança de 7 anos hoje tem mais informação do que um imperador no auge de Roma, o que traz ansiedade.
Uma criança, segundo a Organização Mundial da Saúde, não deveria passar mais do que uma hora contida. Inclusive, as escolas colocam a criança contida por mais de uma hora, né? Ela não devia ficar sentada. Ela devia ter um alto nível de esforço físico durante o dia. São todas questões que contam para quando chegar lá no final do dia, a sua criança dormir bem ou não dormir bem. Uma criança que está com medo do escuro e de repente é algo mais profundo, pode ser que ela não queira dormir sozinha. Então tenta entender ao longo do dia, vai dando sinais que está chegando a hora de dormir. Então na minha casa, o Miguel sabe que de noite a gente dorme e de dia a gente está acordado. 5 da manhã o Miguel está acordado, porque está de dia. Mas em João Pessoa, 6 horas já está escuro. Então, 6 horas a gente já está se organizando para ir dormir. Eu tenho um processo, o ritual de colocar ele para dormir, mas ele dorme cedo. Então, ele vê escurecendo, ele já está esperando. Luzes fracas, luzes amarelas, ao invés de luz branca. A luz branca atrapalha o sono. Eu recomendo para você também, tá? Sem contato com celular, com essas coisas para o seu filho. Para você que precisa ter, poxa, procura aplicativo lá que bloqueia esse tipo de luz, mas vai dando sinais para o seu filho e coloca ele para dormir. Vai fazendo esse processo. Quando ele acordar, se ele for lá no seu quarto, você leva de novo. Entenda que é um processo. Elas não sentem falta de algo que elas não têm. Isso aí. Deixa eu ver as outras perguntas aqui, pessoal. Quem mais andou perguntando? Não deixo nunca meu filho chorando sozinho. Boa. Não deixo mesmo não. A gente já falou da importância disso aqui para a vida toda dele. Meu filho de 2 anos só adormece no meu quarto, na minha cama. Às vezes somente após ver um desenho que gosta. Só aí coloco ele no quartinho dele, horas depois. Cansativo. Não dorme sozinho no quarto. Thaís, por que você acha que ele não dorme sozinho no quarto? Será que tem alguma coisa no quarto dele que ele tá com medo, que ele não tá com medo? Você acha que dá para combinar com ele? Ao invés dele dormir no seu quarto, começar a dormir com a mamãe colocando ele para dormir? Eu não recomendo que ele tenha contato com telas antes de dormir, tá? Pelo menos por, no mínimo, 2 horas antes de dormir. Faz um momento ali de brincar na cama com ele, de contar historinha, dessas coisas todas. Talvez seja, se você entender, seja um bom momento para você começar a mudar esse hábito junto com ele. Deixa eu ver se tem mais aqui. Se a criança diz que tem medo, Glaze, tenta entender o medo dela. A semana passada eu fiz uma live sobre medos e eu tô subindo ela no YouTube hoje. Eu vou colocar a live completa sobre medos. Eu vou colocar o link do meu canal do YouTube lá na bio do Instagram. Então, mais tarde ou amanhã, vai lá no canal e procura essa live que eu fiz semana passada sobre medos. Vou botar toda lá. Porque muitas pessoas têm me perguntado. Mas se ele tem medo, você tem que basicamente validar o medo dele. Tentar entender o motivo do medo. Poxa, o medo do escuro representa todos os medos, né? O escuro é todo desconhecido. Cara, todos os monstros ou tudo que pode oferecer perigo para mim tá lá no escuro. Então é importante que você valide o medo do seu filho, que você entenda e trabalhe junto com ele. Então fica dever de casa aí. Eu tô subindo, a gente tá conversando aqui, a live tá subindo pro YouTube. Quando a gente terminar, eu coloco o link do YouTube lá na minha bio. Vai lá, assiste, pode ajudar você a trabalhar o medo do seu filho. Brígida, a minha com 7 anos se acostumou a chamar o pai à noite. Fala um pouco mais, Brígida, eu não entendi muito bem não. No meio da madrugada ela chama o pai e como é que funciona isso? Sinceramente não entendi muito não. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Aqui em casa temos uma rotina: banho, dente escovado, oração, cama, berço. Geralmente eu e meu esposo que colocamos ele para dormir. Deitamos juntos e ele dorme. Legal, muito legal. Outra coisa, é por isso que Papai do Céu no melhor modelo é papai e mamãe cuidando de criança, né? Então se você tá aí com a criança dando muito trabalho, tem que haver a parte do homem cuidar, tem que haver a parte da mulher. Tem que haver um combinado entre pai e mãe para que vocês possam se auxiliar. Se vocês são divorciados, o melhor para a criança é a guarda compartilhada, né? E, poxa, se você está sozinha, aí você vai ter mais trabalho de fato. O melhor modelo é ter duas pessoas para cuidar de uma criança, porque realmente dá muito trabalho. Brígida, a da Júlia, né, Brígida, que chama.
Diz ela que chama porque às vezes tem pesadelo ou porque está acostumada. Então, o pesadelo, eu falo um pouco sobre isso na live que eu subi no YouTube hoje. Tá subindo aqui, eu tô falando com você, tá subindo. Então, vou botar o link no YouTube, vai lá assistir a live. Ele fala sobre o medo do pesadelo também. E porque ela está acostumada, começa a desconstruir isso com ela. Então vai conversando, vai conversando, vai conversando. Filho, ó, você vai dormir já já, tal. Tá bom. Você tem alguma coisa que você quer? Eu faço muito isso com Miguel, porque cara, tem uma coisa que Miguel é bom, é enrolar para ir dormir. Então chega um momento que eu falo, filho, você precisa de mais alguma coisa antes da gente ir para cama? De água, de comer, de ir no banheiro, qualquer coisa. Quando ele percebe que ele não tem mais necessidade nenhuma, fica mais fácil de colocar ele para dormir. Então começa a conversar com a Júlia para ela entender o porquê que ela está chamando o pai. E se ela está acostumada, aí vai desconstruindo isso, né? Então quando ela chamou, vai lá, não deixa ela sozinha. Se você entender que ao invés de você ir lá, ela deve vir, você faz da forma como você entender, mas explica para sua filha o que você espera. E aí você fala para ela, ó, filho, você está indo dormir, vai precisar de alguma coisa, deu madrugada, ela está chamando, pergunta por que ela chamou. Mas não pergunta acusando, fala, oi filha, está precisando de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? O que foi que houve que você chamou o papai? Aí ela vai falar. Se for só um costume, naturalmente você vai trabalhando isso e com o tempo vai reduzindo. Não é da noite para o dia, é um processo. Mas se você for conscientemente conversando com ela, ela vai trabalhar. Gente, essas são as perguntas que estavam aqui. Ah, não, tem mais aqui. Boa noite, meu filho tem 5 anos, demora muito para dormir, pois conta todos os desenhos que assistiu e fica inquieto na cama, virando de um lado para o outro. Toda noite demora em torno de 1 hora. Pessoalmente eu não acho que 1 hora é muito não, tá, Shirley? Entende qual é o processo. Então, vou dar um exemplo um pouco diferente, mas que se encaixa. Teve uma época que eu estava chegando muito atrasado para ir para a igreja, e eu me importo com esse negócio de chegar na hora, porque eu começava a botar o Miguel para se arrumar para dormir, para sair com 20 minutos antes. E ele não vai dar conta, né? Eu em 20 minutos estou pronto, ele não tá. Quando eu comecei a botar ele para se arrumar para sair com 1 hora e meia antes, resolveu. Então será que se seu filho você quer que ele durma de 8 da noite, 7 da noite, quanto tempo antes você precisa começar a prepará-lo para dormir? Quanto tempo antes você precisa desligar os desenhos? O que ele vai fazer ali nas 2 horas antes? A rotina pode ajudar demais. As pessoas. Não estou dizendo que é o seu caso, tá, Shirley? Mas tem muita gente que tem aversão à rotina. A rotina é um negócio maravilhoso. Não é uma prisão. Na verdade, a rotina permite você fazer muito mais coisas. Então, se você estabelece uma rotina com ele, começa a entender os tempos dele, pode ser que talvez só um ajuste de rotina possa facilitar esse processo aí com seu filho. Tá? Giedre, fiz isso com 2 anos, expliquei certinho, ela entendeu super bem. Chama a gente e ainda pede mamar, mas entendeu que o quarto dela é outro, legal. E é um processo, né? Com o tempo, naturalmente, ela vai ficando cada vez melhor. E quanto à mamadeira à noite, como você fez para tirar? Ou espera o tempo dela? A mamadeira, o Miguel passou um bom tempo mamando, mas a mamadeira chegou um próprio tempo que ele começou a rejeitar. Eu pessoalmente nunca li nada porque eu nunca precisei ver nada sobre isso. Mas de novo eu acho que você pode conversar com ele. Se ele já, com 2 anos ele já está tomando no copo, tudo certinho. O que eu tive problema com o Miguel foi com chupeta. E a chupeta foi, ele era bebezinho, não é o caso da sua filha. Miguel estava ali com uns 3 meses e ele começou a se enrolar para mamar. Ele não conseguia mais mamar por causa da chupeta e aí a gente tirou de vez. Foi 3 dias de desespero, mas a gente entendeu a frustração dele e ficou presente emocionalmente, mas não cedeu. Não é o caso do seu filho. Então explica para ele, se você entender que está chegando a hora de tirar a mamadeira, começa a conversar, combina com ele como vai ser esse processo de tirar a mamadeira dele. Eu realmente não tenho base para te falar, tem que ver se afeta ou não alguma coisa no desenvolvimento da criança. Se não afetar, pessoalmente não vejo problema nenhum, não. Essa de hoje vai ficar salva, vai ficar por 24 horas, tá? Então você tem até amanhã de 8 da noite para assistir. Ah, legal seu trabalho, obrigado. A Brígida, a gente fica com ela até dormir e quando dorme vamos pro nosso quarto. Legal, muito bacana. Esse eu acho que é o melhor modelo. E aí conversando com ela, ela com o tempo vai entender.
Meu filho tem 5 anos e acorda chorando com medo. É cansativo ter que ficar indo várias vezes durante a noite para fazer ele dormir. É cansativo mesmo. Eu entendo. Mas por que que ele tá com medo? O que que você acha que pode ser esse medo dele? Poxa, será que ele tá vivendo numa família que tem um ambiente de medo? Será que na escola ou na família mesmo se fala muito sobre morte, se fala muito, assiste muito aqueles jornais e ele tá brincando de Lego ali na sala, mas tá ouvindo aqueles jornais cheios de coisa ruim? Ou que tem muito esse assunto? Será que as pessoas da família são pessoas muito assustadas, que têm medo de ir pra rua, que tem alguma coisa tem para ele estar com medo? Os medos fazem parte, tá, gente? Então é aceitar o medo. De novo, eu tô subindo agora aqui no YouTube uma live sobre medo, vou botar o link do YouTube lá. Assiste a live do medo, mas tem algum motivo por trás do medo. Não estou dizendo que ele não tem motivo, ele tem sim, ele vai ter medo, mas tenta entender o porquê do medo dele. Às vezes pode ser até alguma coisa mais fácil de resolver. É, vai ficar a brisa daqui, ó. Às vezes o pai acaba apagando por lá mesmo e vai ficar ruim. Realmente vai dormir mal. Deixa eu chamar aqui, ó, uma mãe que mandou aqui para participar. Vou chamar aqui ela. Ué, acho que caiu. Bom, não pegou aqui, não deu para chamar. Brígida, ela nem me chama, porque sabe que é o pai que vai deitar lá com ela. Então essa é uma conversa pro pai ter com ela, né? De novo, tenta entender os motivos, tenta saber o porquê dela tá chamando. Ela já falou que às vezes é só costume, então se é só costume vai tirando. Às vezes ela tá com medo, tem que saber o porquê do medo dela. E cada vez mais ir reduzindo esse contato. Não estou dizendo para você não ir. Talvez se você começar a fazer o movimento dela vir no quarto de você, pode ser que melhore, pode ser que piore também, que ela acorde. Você precisa ir testando o que dá certo e o que não dá. Basicamente tentativa e erro. Mas alinha, conversa com ela e não deixa ela sozinha no meio da crise, não. Tem que bancar mesmo essa decisão. Moro sozinha com minha filha e dormimos juntas. Amo demais dormir juntinho, é bom. Será que vou atrapalhar? Não, você não vai atrapalhar ela em nada, não. Fica tranquila. Coisa mais normal do mundo, os mamíferos dormirem juntos. Fique em paz, sua filha não vai ser mimada nem nada disso, não. Fique tranquilo. Só uma coisa que eu falei aqui na live, se tiver chegando, você tiver para se casar ou alguma coisa do tipo, aí você precisa começar a treiná-la para dormir no outro quarto, a não ser que essa outra pessoa que esteja vindo ciente, esteja tudo bem para ela, que eu não sei se vai estar. Mas cuidado para não fazer uma substituição. Mas sendo vocês dois sozinhos, esse é o meu cenário com o Miguel. É assim também o Miguel na casa da Bárbara, a mãe dele. A gente dorme, tá tudo bem. E o meu filho, eu te garanto que ele é um garoto bem seguro. Um garoto que sabe colocar a posição dele, sabe colocar a opinião dele. Isso não vai fazer a sua filha atrapalhar a sua filha, não. Fique em paz.